Então, aí, para quem entrou agora, boa noite a todos. Eu vou colocar aqui a tela, vou apresentar para vocês a tela aqui do SIGA, tá? Que seria a nossa aula de hoje. Pessoal, só esperem aqui um pouquinho e respondam se vocês estão vendo aqui a tela do SIGA, aqui com o material. Sim? Todo mundo está vendo? Então tá. Deixa eu dar só um... Pessoal, então assim, ó, antes de a gente falar um pouquinho do conteúdo, a gente viu até o capítulo 5, né, do curso da Cisco, tá? Vocês já viram ali a camada de acesso à rede, que foi... Isso para os velhos, né, para os novos, de repente não tenha visto ainda, tá? A camada de acesso à rede, depois teve ali a tecnologia Ethernet, que foi a última atividade, né, o último conteúdo que a gente viu, nas atividades de ensino remoto, aí parou aquele mês e pouco, e a aula de hoje, aqui, a atividade de hoje seria a camada de rede, tá? Daqui para frente, pessoal, como é que vai funcionar o nosso processo aqui, tá? Eu vou cadastrar os tópicos de aula nas terças-feiras, né? E vai ter sempre esse roteirinho aqui, ó, roteiro da aula do dia 2 de junho de 2020. Deixa eu ocultar um negócio aqui. Aí vai ter que mais ou menos o horário, a webconferência, às 19 horas, e o link, esse link que vocês entraram hoje, vai ser o mesmo link até o final do semestre, não vai mudar nunca. Só que em todo dia eu vou cadastrar esse link novamente. E aqui tem 20 horas, aí estudar o material do capítulo 6 da Cisco e realizar o exame do capítulo 6 do CCNA. Tá? E aqui embaixo tem os tópicos do capítulo 6. Esse capítulo 6, pessoal, é um capítulo que, presencialmente, eu sempre dava ele também numa noite, tá? Vai ser um pouco mais extenso, só que esse capítulo é mais teórico e tem a parte de configuração de roteadores. Como eu falei que nesse momento, essa parte de configuração, eu não vou cobrar tanto, até pela questão que a gente está aí, né, de atividade remota, eu decidi fazer ele numa aula só. O próximo capítulo vai ser o capítulo 7, eu já vou dividir ele em 3 noites, tá? Então, a gente vai ter 3 noites aí para fazer e vencer o capítulo 7. Então, esse capítulo aqui, ele fala da camada 3 de rede, tá? Tem alguém que está aqui na webconferência que entrou depois, enfim, ou entrou no início, e não fez nenhum dos capítulos, não foi nenhuma aula, está mais perdido que segue tiroteio? Podem falar no chat aí, ou falar no microfone, enfim. Tá alguém, todo mundo aqui pelo menos já viu alguma coisa? Não tá ninguém assim, tipo do 0, 0? Tá, então estou partindo que vocês já viram alguma coisa. Pessoal, assim, aqueles que entraram depois, ou que entraram no início e não fizeram nada, daí na parte das atividades remotas ali não conseguiram acompanhar, mas tem acesso a um computador à internet, tá? Eu reabri todos os 11 capítulos da Cisco, então do capítulo 1 ao capítulo 11 está tudo aberto. Vocês conseguem entrar lá, ler o material e fazer todos os exames. Inclusive, quem já fez o exame, se quiser fazer para melhorar a nota, pode fazer, não tem problema. Foram abertas, então, 3 tentativas para cada um de vocês novamente, tá? Então, eu aconselho aqueles que não fizeram, que tem alguma coisa atrasado, que vão ter que fazer em paralelo o conteúdo que a gente já está vendo, vai começar a ver, fazer esses 5 capítulos que ficou para trás, tá, pessoal? Como eu falei, não tem milagre, tá? Não tem como não fazer. De repente eu não fiz 1 ou 2 exames de capítulo, tudo bem. Ninguém precisa fazer os 11 e tirar 10 em todos, né? Desde que lá no final consiga atingir a média, tá tranquilo, tá? Não quer dizer que tem que fazer os 11. Pode fazer 8 ou 9 e vai um pouco bem no exame final, vai conseguir a média igual. Isso em relação à nota, tá? A aprovação. Mas mais importante que isso, que é o conteúdo, que é vocês aprender realmente, ter o conhecimento, é interessante que vocês leiam aí os 11 capítulos, tá? Claro, pessoal, que como isso é a primeira disciplina de redes de computadores que vocês estão tendo na faculdade, vocês vão ler e muitas coisas vai ficar assim meio nebuloso, tá? Mas isso vocês vão aprendendo e vão amadurecendo com o passar do tempo, nas outras disciplinas, esse ensinamento, esse aprendizagem, esse aprendizado. Então, tem coisas que vocês vão ver aqui, que daqui a um ano vocês vão ver, tá, eu aprendi lá na primeira fase assim, e agora eu estou entendendo por que realmente acontece isso, por que é assim, não é de outra forma, tá? Então, isso é um processo aí que vai acontecendo ao longo dos 3 anos de curso, tá? Em relação à avaliação, pessoal, então vai ser assim, ó, os 11 capítulos e o exame final, tá?
Os 11 capítulos vão ter peso de 60%. E o exame final, 40%, tá? Então, o aluno que fez os 11 capítulos, tirou 10 em tudo, ele já está aprovado, né? Já vai conseguir a nota 6. Então, é 60% dos capítulos e 40% do exame final, ok? Antes de eu falar um pouco do conteúdo de hoje, do que vocês vão ver, tá? A ideia dessas webconferência, pessoal, não é eu passar todo o material para vocês, todo o slide, explicar um por um, tá? Porque ia ficar cansativo para vocês e vocês depois provavelmente iam ter que ler tudo de novo para fazer os exames, tá? Porque dificilmente vocês iam ver a explicação, iam ler o material e já iam saindo fazer os exames, tá? Então, a ideia, como eu falei, a gente conversar um pouco sobre o que é o conteúdo do dia e na próxima semana, o outro conteúdo, quem tiver dúvida, alguma questão específica, a gente volta, conversa e vai tirando as dúvidas. Eu acho que vai ser mais proveitoso do que eu passar toda uma aula para vocês, vai ser muito cansativo para vocês, porque eu acho também que mais de uma hora de gravação aqui fica meio cansativo, já é meio que comprovado isso, e ninguém consegue ficar atento, escutando mais de uma hora alguém falando aí sentado numa cadeira numa webconferência, tá? Então, antes de eu falar um pouquinho do capítulo 6, eu vou mostrar para vocês uma coisinha aqui, que eu quero ver se vocês vão... Vou parar a apresentação aqui, deixa eu começar outra. Estão vendo aí a imagem do modelo OSI, do modelo TCP/IP? Peraí, ainda não, desculpa. Agora, estão vendo aí a imagem? Estão vendo sim aí? Alguém responde no chat aí, por favor. Sim. Então tá. Sim. Pessoal, essa imagem aqui eu tirei lá do capítulo 4, eu acho, do modelo da Cisco, tá? Do curso da Cisco. E essa imagem aqui, ela define bastante coisa em redes de computadores, tá? E é umas imagens, acho que mais importantes aí que tem no curso. Eu acho que todo mundo que lê o material deve lembrar dessa imagem, tá? Eu vou tentar explicar essa imagem para vocês, para aqueles que, de repente, leram isso aqui, viram e não entenderam muito bem essa ideia de modelo OSI, modelo TCP/IP, o que é isso, tá? Pessoal, assim, ó, as redes de computadores, para elas funcionarem, elas têm que executar diversas funções, tá? Diversos processos para funcionar. E lá em 1970, 80, o pessoal que estudava dessa área, eles decidiram criar modelos para dividir essas funções, ou esses processos que são realizados numa rede de computador, em camadas, tá? Isso são camadas abstratas, ok? Não é que se o cara for lá abrir um computador e vai ver as camadas lá dentro, né? Isso é óbvio. São camadas abstratas. E foram criados aí 2 modelos, que são os mais importantes, que é o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Falando primeiro do modelo OSI. O modelo OSI ele foi criado mais como modelo de referência para quem trabalha na área de redes, para quem desenvolve aplicação para redes, para quem desenvolve protocolos para rede, para as empresas que desenvolvem meios de comunicação, cabo, UTP, fibra ótica, satélite, equipamentos de rádio, tá, de radiofrequência, para eles terem um modelo que lhes diga o que eles devem fazer, ou o que cada processo dentro de uma rede deve fazer. E por isso que esses processos foram divididos em camadas. E no modelo OSI, são 7 camadas, tá? Começando na camada 1, que é a camada física, que é a camada inferior, a mais aqui embaixo, subindo até a camada 7, que é a camada de aplicação, tá? Depois eu vou falar aqui cada uma das camadas, primeiro eu vou pular aqui para o modelo TCP/IP. Já o modelo TCP/IP, ele também é um modelo, tá? Só que ele é um modelo que, na verdade, ele é o que a gente utiliza hoje na prática, na internet, tá? Então, hoje a internet, ela é baseada em cima do modelo TCP/IP. Aí vocês vão perguntar, tá, mas por que existe um modelo OSI se ele não é utilizado na prática? É porque na época que foi criado o modelo TCP/IP, ele já começou sendo aplicado na internet, nas primeiras redes lá, e o modelo OSI foi sendo construído com o passar do tempo, e quando ele realmente foi concluído, o modelo OSI, o TCP/IP já estava sendo utilizado em larga escala na internet. Então, ficou difícil, de repente, ter alguma migração ou algo assim. E o modelo OSI acabou ficando só como modelo de referência. Se vocês pegarem um livro de redes hoje aí, qualquer um, ele vai falar do modelo OSI, apesar desse modelo, na prática, não ser utilizado. Só que ele serve muito bem para nos explicar como a rede funciona e como a gente consegue dividir essas funções, esses processos, em cada uma dessas etapas, que envolve a gente mandar uma informação de um computador que está aqui no Brasil, por exemplo, para o computador que está lá na Inglaterra, tá?
Então, o modelo OSI ele serve muito como modelo de referência, como modelo para que os desenvolvedores tenham um ponto de partida e saibam o que eles têm que desenvolver, dependendo de qual das camadas ali que ele vai desenvolver um produto, tá? E o modelo TCP, então, é um modelo que é usado na prática. Hoje a gente utiliza o modelo TCP/IP. E se vocês forem ver, a camada aqui, primeira camada do modelo TCP/IP, que é a camada de acesso à rede, ela equivale às duas primeiras camadas do modelo OSI. E a camada de aplicação do TCP/IP, ela equivale às 3 últimas camadas do modelo OSI, tá? Então, o modelo TCP, ele é um modelo, vamos dizer assim, com menos camadas, tá? Enquanto o modelo OSI aqui tem 7 camadas e ele consegue especificar mais detalhadamente cada um dos processos que tem dentro de uma rede de computador, tá? Que acontece dentro de uma rede. Então, falando aqui de forma geral das camadas, tá? A camada física no modelo OSI aqui, ela é responsável por tudo relacionado aos meios de comunicação. Então, cabo UTP, fibra ótica, ondas de rádio, satélite, enfim, toda essa tecnologia, pessoal, que a gente utiliza para transferência de dados, ela fica dentro dessa camada física, tá? Essa camada que fornece as informações e os padrões que precisam ser seguidos pelas empresas que fabricam equipamentos. Por exemplo, uma placa de rede, tá? Vai estar dentro dessa camada. A camada de enlace, ela é responsável por pegar os bits, tá? Da camada física e transformar esses bits em um grupo de informações, tá? Que já fica mais alto nível, ou seja, já fica mais fácil de entender para as camadas superiores, tá? Então, ela pega, por exemplo, todos os bits que estão chegando ali no cabo UTP e codifica esses bits em um código de mais alto nível, tá? E passa essas informações para a camada de rede, que é a camada 3 do modelo OSI. A camada de rede, a gente tem os protocolos IPv4 e IPv6, tá? Que são os mais importantes aí da internet. E é nessa camada que é responsável por o endereçamento lógico das máquinas, que é o endereçamento IP, e também pelo roteamento. E o conteúdo da aula de hoje, que é a camada de rede, é justamente essa camada aqui. Então, no capítulo 6 da Cisco, vocês vão ver bastante coisa e vão ver como funciona e para que serve a camada de rede, tá? Mas já adiantando, ela é responsável pelo endereçamento lógico e também pelo roteamento dos pacotes entre as máquinas, tá? Camada de transporte é responsável, como o nome diz, né, transportar os pacotes entre as redes, tá? Só que ela já é um nível superior. Enquanto a camada de rede, ela faz a transferência de uma máquina a outra usando o endereço IP, a camada de transporte, ela faz a transferência de uma máquina a outra, só que ela sobe o nível, tá? Ela usa daí as portas dos processos, que é aquelas portas para quem já mexeu no sistema operacional, no Windows ou no Linux, tá? Cada processo que executa na nossa máquina, ele tem uma porta específica. Essa porta é como se fosse um identificador que vai ligar ele com outro processo, por exemplo, que está rodando em outra máquina ou em outro software, tá? E a camada de transporte, então, ela vai funcionar a nível de processo. Então, ela sobe um nível a mais em relação à camada de rede. A camada de sessão e a de apresentação, na prática, é difícil de a gente compreender ela muito, que como a gente está vendo aqui nesse modelo, essas 3 camadas são equivalentes apenas à camada de aplicação. Mas a camada de sessão seria uma camada responsável por abrir e fechar as sessões ou os diálogos entre a comunicação, por exemplo, de um navegador e de um cliente navegador e lá de um servidor que está hospedado em algum lugar. A de apresentação se refere à forma como os dados são representados, tá? O tipo de codificação dos dados para o usuário final. E a última camada aqui de aplicação seria a camada de último nível, que é a camada que nós, usuários finais, utilizamos. Quando a gente usa o navegador Firefox, quando a gente está acessando SIGA, que são aplicações web, a gente está falando aqui da camada de aplicação. Vocês devem ter visto lá nos capítulos da Cisco a camada de acesso à rede, né, que é o capítulo 4, se eu não me engano. E depois do capítulo 5, vocês viram Ethernet. Então, voltando aqui para o modelo, pessoal, na prática, a camada física e enlace de dados, ela se funde em uma única camada, que é a camada de acesso à rede, que são os capítulos 4 da Cisco. E nessa camada, a gente tem alguns protocolos como o PP, o Frame Relay e o Ethernet, tá? O mais importante aqui é o Ethernet, que, inclusive, tem um capítulo específico para ele no módulo da Cisco, que é o capítulo 5, tá? O que é o Ethernet? É uma tecnologia, é um padrão que desenvolve o meio de comunicação que a gente utiliza, aqueles cabos lá, UTP, tá? Que é aquele cabinho nas máquinas, é azul ou cinza, enfim. Esse padrão de comunicação com esse tipo de cabo e com aquele tipo de placa ali, com aquele tipo de conector na placa de rede, tá? Aquilo ali é baseado
comunicação Ethernet, tá? Quando a gente usa uma comunicação, por exemplo, Wi-Fi, já é um outro padrão, tá? Já é outra coisa, é um outro documento que rege essas normas, então é um outro tipo de protocolo, tá? Subindo aqui nas camadas, a gente tem na camada internet, ela é uma camada equivalente à camada de rede. Então, aqui é só uma questão de nome, tá? Mas a função da camada é a mesma. Subindo aqui mais um nível, a gente tem a camada de transporte, que tem o mesmo nome nos dois modelos, tá? E, por fim, como eu já falei, a camada de aplicação, que equivale às camadas de aplicação, apresentação e sessão. Na camada de rede, vocês vão ver hoje, pessoal, tem protocolo IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6 e outros protocolos também de roteamento, tá? Então, esses protocolos que estão aqui, eles pertencem à camada de rede, tá? São protocolos que são definidos na camada de rede. Na camada de transporte, a gente tem praticamente dois, que é o TCP e o DP. E essa camada mais na frente do módulo da Cisco vai ter um capítulo específico para essa camada de transporte. E também vai ter um capítulo específico para a camada de aplicação, que daí, como eu falei, é a camada que tem os protocolos HTTP, que a gente utiliza na web, o DNS, o DHCP, FTP, que é para transferência de arquivos, tá? Então, tudo que é de uso final, lá para o usuário final, vão ser os protocolos que estão aqui pertencentes à camada de aplicação. O que tem que ficar claro para vocês, ó, que tem aqui em cima o nome, é suíte de protocolos TCP/IP. Esses protocolos que estão aqui, tá, e vários outros, eles que são os responsáveis por fazer a internet funcionar, tá? E cada um desses protocolos, eles vão se encaixar, ou eles vão pertencer a uma dessas 4 camadas do modelo TCP. Camada de aplicação, ou para a camada de transporte, ou a camada de internet, ou a camada de acesso à rede, tá? Então, pessoal, resumindo, na prática, o modelo que a gente usa na internet é o TCP/IP. E o modelo OSI é só um modelo de referência, tá? Mas, como eu falei, é bastante visto em livros, até em concurso da área, fala bastante também do modelo OSI, porque ele é um modelo que vamos dizer, ele consegue detalhar mais, né? Porque ele divide as funções em 7 camadas, não em 4, como no modelo TCP/IP. Ok? Quem conseguiu... lembra, né? Que viu isso aqui antes da gente ter parado lá, teve alguma coisa que entendeu diferente, entendeu errado, tem alguma dúvida em relação aqui ao modelo, que quando viu a primeira vez, pensou, o que quer dizer esses modelos, meu Deus, que pelo menos na sala de aula, quando a gente apresenta a primeira vez, sempre tem aquele aluno que fica um pouco impactado, assim. E isso é normal, tá, pessoal? Essa ideia, com o tempo, como eu falei, ela vai amadurecendo, tá? Mas, assim, isso é um modelo abstrato, tá? É como assim, vamos supor, a gente tem um problema, a gente tem que conquistar, a gente é um exército de um país, tem que conquistar outro país. A gente tem que fazer um plano, por exemplo, ó, primeiro a gente vai dividir, a primeira etapa é vamos se organizar, vamos criar uma estratégia, depois vamos fazer uma invasão e, por fim, vamos tomar o território. Então, a gente vai dividir um problema grande, que é de conquistar um país, em vários problemas menores, tá? É a mesma coisa que no modelo, tanto o modelo OSI quanto o TCP. Eu vou dividir o problema, que é eu conseguir transportar um dado lá de um computador que está aqui na minha casa até um computador que está lá no Japão. Tem um monte de coisa, pessoal, que acontece no meio do caminho. Tem vários processos acontecendo. E esses processos, eles foram divididos em 7 camadas no modelo OSI ou em 4 camadas no modelo TCP/IP, tá? Então, aquela ideia de dividir um problema, que é grande, em problemas menores. Outra coisa, por que é importante... Quer falar uma coisa, Wagner? Não, naquele negócio do enlace ali da física, parece que ele às vezes ele confunde um pouco ali a parte da placa que tu falaste agora. Tá. A placa de rede, ela entra no enlace de dados. A placa de rede, ela entra na física e na metade da enlace. Na verdade, não tem nessa foto aqui, nessa imagem, desculpa, mas a enlace de dados, ela é dividida aqui em 2 subcamadas, tá? A lógica e a física. A lógica seria a metade superior da camada, onde ela faz essa conversão do bit para a camada de rede, tá? Para a codificação para a camada de rede. E a subcamada física, que é a camada MAC, tá? Até o nome MAC address, tá? Vem dessa subcamada da enlace de dados, que é a camada MAC. É a camada responsável por endereçar fisicamente as máquinas, tá? Que é o endereço MAC. E ela também é responsável por pegar os dados do meio físico, da camada física, tá? E transportar para a camada superior. Eu vou ver depois se eu acho aqui Vou ver isso rapidão aqui, peraí. Eu tenho esse... Só deixa eu tentar procurar aqui, pessoal, que eu tenho esse slide aqui.
em algum lugar. No da Cisco não tinha? Vocês chegaram a ver lá? Não, não lembro. Tem, cara. Tinha. Tem, né? Só que fica esse negócio dele ser a placa em si, ela é física, né? E aí, mas então o que é o que... O MAC address já é da camada de enlace. Vamos ver se tem aqui, peraí. De repente, uma imagem aqui é melhor para te mostrar aqui. Ó, tá aqui, ó. Estão vendo aí, não? Tá vendo? Não? Não. Ah, tá, peraí que eu tenho que, claro, eu tenho que trocar aqui, né? Se não trocar, não vão ver mesmo. Eu tenho que parar a outra, desculpa. Mostra, vamos ver, peraí, aqui. Tá vendo agora? Calma aí. Agora. Viu, Wagner? Sim? Tô vendo. Tá. Então, ó, como eu falei aqui, a Ethernet é definida por protocolos da camada física e da camada de enlace de dados, tá? Então, essas duas camadas, elas foram utilizadas para a criação do Ethernet. Na verdade, a tecnologia Ethernet, ela tem que implementar as funções dessas duas camadas, tá? A placa de rede em si, ela é toda essa partezinha azul aqui, tá? Ela é a parte física e também essa parte aqui do MAC, tá? Que é um endereçamento físico lá das placas. Lembra? Cada placa tem endereço MAC dentro? Sim. Tá? Então, esse endereço MAC da placa de rede, que tem também nos celulares, em qualquer equipamento, ele faz parte dessa subcamada MAC aqui do enlace de dados, tá? E a LLC seria o driver da placa de rede. O software da placa de rede, que faz a comunicação física com o software do SO, tá? Do kernel do SO, seria essa subcamada LLC. Então, na verdade, o enlace de dados ela é subdividido em duas camadas, a MAC e a LLC. Então, a placa de rede em si seria física, mais a subcamada MAC. E o driver da placa de rede seria na subcamada LLC. Entendeu, Wagner? Entendi. E tudo isso, pessoal, é a tecnologia Ethernet, tá? A Ethernet são essas duas camadas. A Ethernet, ela tem tanto a parte física do cabo, da placa, tá? Quanto a questão de como pegar esse dado físico, que na verdade são elétrons, né? É eletricidade, e transformar ela num código de mais alto nível que vai ser jogado para a camada de rede, tá? E aí vai subindo cada vez mais o nível dessa informação, ok? Tranquilo? Beleza. E, pessoal, outra coisa aqui que é importante, ó, por que a gente divide... Eu vou usar essa aqui mesmo, tá meio escurinho aqui. Por que também é dividido em camadas, tá? Porque cada uma dessas camadas aqui, a camada física se comunica com a camada de enlace de dados, que, por sua vez, se comunica com a camada de rede ou com a camada física. Então, cada camada consegue se comunicar com quem está em cima e com quem está embaixo, tá? São somente esses duas possibilidades. Quando a gente divide isso em várias camadas, uma camada fica independente da outra, tá? Então, por exemplo, não importa qual tecnologia eu estou utilizando aqui na camada de enlace de dados, camada física. Se eu vou usar Ethernet, se eu vou usar um satélite, se eu vou usar fibra ótica, se eu vou usar Wi-Fi, tá? Que não é uma outra tecnologia. Isso não importa. A camada de rede, ela vai funcionar independentemente do que está aqui embaixo, de qual meio físico que eu estou utilizando. Isso é um dos motivos que o modelo de rede, tanto o OSI quanto o TCP/IP, é dividido em camadas, tá? Porque se eu mudo uma tecnologia, por exemplo, imagine se amanhã alguém cria uma nova tecnologia Ethernet, que é totalmente diferente, 1000 vezes mais rápida, só que eu tenho que mudar tudo para cima, tenho que mudar o protocolo IP, tenho que mudar o TCP, tenho que mudar o HTTP, eu tenho que mexer em toda a estrutura da internet. Olha a confusão que ia ser. Então, quando a gente divide a rede em camadas, os processos da rede em camadas, eu consigo deixar que cada camada dessa seja independente do que acontece nas outras camadas, tá? Então, é muito mais fácil eu criar um protocolo novo, criar uma tecnologia nova, criar uma aplicação nova, se eu tenho essa interoperabilidade entre as camadas, tá? Porque senão eu vou ter que me preocupar com tudo. Imagina se na hora que eu vou fazer um novo protocolo HTTP, por exemplo, uma versão nova, eu tenho que me preocupar se lá embaixo eu vou usar um meio físico, se eu vou usar a internet, Wi-Fi, desculpa, se eu vou usar um satélite, se eu vou usar um protocolo ou outro. Olha a confusão que ia ser. Então, isso é um dos outros grandes motivos, tá? Que a rede, a gente se baseia, né, a rede nessas camadas, ou 7 do modelo OSI, ou as 4 camadas, desculpem, do modelo TCP/IP, tá? É que cada camada seja independente e isso facilite o desenvolvimento e a atualização de toda a internet, tá? Tanto de equipamentos físicos, como cabeamento, placas, quanto software e também os protocolos, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês.
Entenderam qual é a vantagem disso? De não ter que mudar tudo, se mudar uma coisinha só ali no meio, tá? Uhum. Beleza? Agora vamos voltar lá para onde a gente estava aqui. Deixa eu parar aqui, vamos... Aqui. Tá, pessoal? Então, para finalizar aqui, cada uma das camadas, elas se comunicam. Vai aparecer para vocês aí já. Apareceu, né? Cada uma das camadas se comunicam com a camada superior e com a camada inferior, tá? E como eu falei, independente da mudança ou de uma atualização de um protocolo dessas camadas, tá? As outras camadas não são afetadas, tá? Isso graças ao modelo em camadas. Só para a gente finalizar aqui, então, o modelo OSI tem a camada 1, que é a camada física, camada 2, que é enlace de dados, camada 3, que é a camada de rede, a camada 4 de transporte, 5 sessão, 6 apresentação e 7 aplicação. Vocês têm que saber as 7 camadas e a numeração das 7? Sim, com certeza. Por quê? Porque vai ter isso no exame da Cisco. Se vocês fazerem um dia um concurso, provavelmente também vai ter isso aí. E aí eles perguntam tanto com o nome da camada quanto o número. Por exemplo, assim, a camada 3 do modelo OSI é responsável pelo endereçamento IP das máquinas. Isso é certo ou errado? É certo, porque a camada 3 é a camada de rede, que é a camada que contém o protocolo IP. Então, é importante você saber tanto o nome delas, quanto a ordem, claro, e também a numeração. Então, é bem fácil. Começa no 1, na física, vai subindo até o 7, que é a camada de aplicação. Já o modelo TCP, não se costuma falar o número da camada, e sim somente o nome. Então, a camada de acesso à rede, que é toda a camada que tem a questão da tecnologia Ethernet, ou Wi-Fi, ou de fibra ótica, tá? Que é a camada responsável por pegar os dados do meio físico e passar para a camada de internet. A camada de internet, que equivale à camada de rede, a de transporte, e, por fim, a camada de aplicação, que é onde tem uma aplicação que a gente utiliza, por exemplo, o Google Meet, ele é um software que roda na web, né? E ele estaria aqui dentro da camada de aplicação, porque ele usa o protocolo HTTP, entre outros protocolos aqui da camada de aplicação. Ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação às camadas? Como eu falei, com o passar do tempo, do curso, isso vai ficando mais claro, tá? Vocês vão começar a ter uma melhor noção dessa divisão de camadas. No primeiro encontro, assim, na primeira vez que vocês vejam isso aqui, é normal ficar um pouco assustado. Eu, quando vi isso na faculdade, na primeira vez, eu disse, que é isso, meu Deus do céu? Que coisa de louco. Mas depois eu aprendi, tá? Não aprendi na faculdade, aprendi depois por conta, tá? Porque o professor depois nunca ensinou direito, tá? O que são as camadas, tá? Mas, enfim, então é isso, tá, pessoal? É um modelo abstrato que divide as funções da rede em várias camadas diferentes, ok? Então, vamos fechar aqui agora. E antes de nós terminar, que já é quase 8 horas, nós só vamos falar um pouquinho aqui do que vocês vão ver hoje. Pessoal, então, de novo, ó. Professor, não vou conseguir ler todo o capítulo e fazer o exame hoje. Tranquilo, tá, pessoal? Não tem problema. Desde que vocês consigam ler o material e fazer tudo até terminar o semestre, perfeito. Quer deixar tudo para o último mês? Tudo bem. Se der conta, eu não vou deixar de aprovar ou achar certo o que é errado, tá? Vocês é que agora têm que controlar o tempo de vocês. Eu só acho que, como é bastante coisa da Cisco, tem matemática, tem inglês, tem produção textual, tem introdução à computação, que vocês, pelo menos, tentem usar um pouco do horário de aula, que vocês estariam lá na aula presencialmente, que vocês, pelo menos, leiam um pouco, ou, de repente, tentem fazer o exame, assim, a primeira tentativa, assim, vamos dizer, na coragem, tá? E depois vocês voltem, leem material e refaçam. Vocês têm 3 tentativas para fazer, né? Então, pode ir mal na primeira, e na segunda e bem na terceira. Então, façam como vocês acharem melhor. Só acho que vocês não devem deixar muito lá para o final, tá? Estão vendo aí o slide, então, né? Sim? Não? Sim. Sim? Beleza. E assim, pessoal, ó, como eu falei, qualquer momento, se tiver dúvida, depois, WhatsApp, e-mail, tá? Não tem problema. Anota no caderno e na aula que vem, na webconferência da semana que vem, a gente tira a dúvida. Google, tem uma dúvida. Google responde quase tudo hoje, né? Então, tem muita coisa lá. Mas, enfim, tá?
vai de cada... Só que mais fácil a dúvida é no inglês. Se perguntar em inglês, é mais fácil ele responder. Sim. Tem algumas coisas assim da CIS, dependendo da disciplina, é mais fácil perguntar em inglês. Né? Mas em português também tem coisa que ele responde. Pessoal, então, só para fazer aqui uma visão geral do capítulo 6, tá? Vocês vão ver os protocolos da camada de rede. Os principais é o IPv4 e o IPv6, tá? Vocês vão ver que o IPv4 ele é um protocolo que a gente chama ele de um protocolo de melhor esforço. O que isso quer dizer? O protocolo IPv4, ele só se preocupa em conseguir entregar um pacote de uma máquina a outra, tá? Mas ele não se preocupa em garantir essa entrega. Ele não sabe, na verdade, nem se o pacote foi ou não entregue. Então, por exemplo, eu mandei um dado para o computador, mandei um e-mail para alguém. A nível de camada de rede, a camada de rede, o protocolo IP, ele não sabe se o e-mail que eu enviei chegou ou não, tá? Quem vai se preocupar com isso é a camada de transporte, que é uma camada superior. Então, aí já começa a ver a diferença ou a importância das camadas, tá? Cada camada tem uma função dentro da rede. E a camada 3, que é a camada de rede, ela só quer enviar o dado de uma ponta a outra, de uma máquina para outra, e fazer o roteamento das informações pela rede. Como eu falei para vocês, entre duas máquinas que estão em redes distintas, há ou vários, ou dezenas, centenas de roteadores no meio do caminho que vão rotear essas informações pela rede, tá? Os roteadores vão ser os responsáveis por fazer a rota, tá? A entrega até o destino final. E a camada de rede, então, ela não vai saber se realmente o que eu enviei daqui chegou lá no destino, tá? Quem vai ter essa certeza e vai verificar isso é a camada de transporte ou, de repente, até a camada de aplicação. Então, esse problema é um nível acima, tá? Então, a camada de rede não quer nem saber disso, ela só quer entregar um dado que sai do ponto A até o ponto B. Isso tanto para o IPv4 quanto para o IPv6, tá? Essa camada, como eu falei também, ela é responsável pelo roteamento dos pacotes, tá? Então, por exemplo, eu quero mandar um pacote daqui da minha casa até o UFC. Ela vai passar no roteador aqui da minha casa, e mais um roteador aqui no meu prédio, mais um ou dois, provavelmente, na do NET, e depois vai lá para o UFC e mais um ou dois lá. Então, vai ter uns 4, sei lá, 3, 4 roteadores, de repente, até chegar no UFC, tá? Então, os roteadores são os equipamentos que estão no meio da rede, que estão no núcleo da rede, e que são responsáveis por pegar o pacote de uma ponta e entregar para outra ponta. Pega de uma ponta, envia para outra ponta. Até que essa ponta final seja a máquina final, a máquina de destino, tá? Como é que eles sabem a rota? Quando um pacote chega no roteador, como é que eles sabem se tem que mandar para o UFC ou se tem que mandar para uma outra rota, para um outro caminho que vai lá para São Paulo, vai para Porto Alegre, enfim. Porque dentro dos roteadores tem um negócio chamado tabela de roteamento, que é uma tabela que diz que cada pacote que chega no roteador com um determinado IP de destino, ele sabe para onde que ele tem que encaminhar esse pacote. Qual a porta, isso é a porta física mesmo, qual saída dele ele tem que enviar esses dados, tá? Esse pacote. Então, através da tabela de roteamento, ele consegue saber para onde que ele tem que enviar aquele pacote, tá? Isso vocês vão ver também aqui no capítulo 6. E depois, não só no capítulo 6, tá, pessoal? No segundo, essa parte de roteamento aqui, depois no módulo 2 da Cisco tem bastante de novo, no módulo 3 também é específico de roteamento, tá? Aqui, como eu falei, esse módulo 1 da Cisco, ele é mais uma visão geral, é mais uma visão teórica do que são as redes de computadores. Então, os roteadores aqui são, como eu falei, são os equipamentos, né, que fazem o roteamento do tráfego dentro da rede, né, entre uma ponta e outra da rede. Eles são equipamentos ali que têm portas de comunicação, assim como a placa de rede tem uma porta, o roteador ele vai ter 2 portas, 4, 8, tá? Depende do equipamento, tá? E cada porta dessa, pessoal, fisicamente a gente vai conectar um cabo e essa porta ela representa uma rede diferente. Então, o roteador ele é um equipamento que ele interconecta redes diferentes. Então, se eu quero ter uma empresa com 2 redes distintas, tá? Eu tenho que ter um roteador no meio do caminho para separar essas redes, tá? Isso eu estou falando redes físicas. Vocês vão ver mais para frente, existem redes virtuais, tá? Mas daí é um outro assunto. Rede física, se eu tenho, por exemplo, 2 salas na minha empresa, eu quero ter numa sala uma rede e outra rede, ou seja, redes separadas. Para eu comunicar essas 2 redes, no meio do caminho eu vou ter que ter um roteador. Porque o roteador é um equipamento que separa redes, tá? Ele divide as redes e também interconecta essas redes. Eu não consigo mandar um pacote, um dado de uma rede A para uma rede B, se no meio do caminho eu não tiver um roteador, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês, ok?
E a última parte da seção 6 é a configuração do roteador da Cisco, e daí é questões de comando, de como configurar o roteador e configurações básicas de interface no roteador, tá? Aí tem, vocês sabem que no próprio material da Cisco vocês conseguem baixar aqueles arquivos do Patch Trace, tá? Aqueles arquivos que eu postava lá, pessoal, vocês fazendo Patch Trace, eu não vou postar no Siga, por quê? Porque eu não vou cobrar de vocês, então eu prefiro não postar, porque senão daqui a pouco o aluno vai falar, ah, professor, mas tem aqui um monte de arquivo, um monte de coisa de Patch Trace que eu tenho que fazer, que eu tenho não sei o que, eu não consigo. Então, não, eu só vou cobrar de vocês a leitura do material e os exames, o exame final. Aqueles que têm tempo, pessoal, que têm condições, eu aconselho fortemente que façam pelo menos algumas das atividades que tem no Patch Trace, tá? Por exemplo, essa de roteamento, configurar a interface no roteador, configurar um gateway padrão, isso é bem importante. No material da Cisco tem vocês baixar, tem o passo a passo nos roteiros, tá? Esse primeiro capítulo, esse primeiro módulo da Cisco, se vocês perceberem todas as questões ali, atividades práticas do Patch Trace, tem bem passo a passo, né? Vai aqui, vai lá, faz isso, tá? É bem esmiuçadinho. Já no capítulo 2, no módulo 2, da metade para frente, já é bem diferente, tá? Já é mais assim, faça tal coisa. Aí o nível já sobe mais. Nesse primeiro módulo, ele é mais detalhado, tá? Então, seguindo passo a passo aí, quem tem o software instalado, vocês conseguem fazer aí a maioria dessas atividades, tá? Como eu falei, de repente não deu tempo, não tem problema, tá? Daí, semestre que vem, a gente vai tentar recuperar um pouco aí dessa questão prática, tá? Mas, como eu falei, é impossível a gente fazer tudo que a gente queria fazer nesse momento aí, que a gente está nessas atividades remotas, tá? Até questão de vocês também, que eu sei que é muito complicado para muitos de vocês, tá? Então, pessoal, hoje foi mais para a gente conversar um pouco em relação ao curso como um todo, também em relação à disciplina. Tentem ler um pouco do material aí hoje, tá? Como eu falei, não precisa ler tudo e fazer tudo hoje, mas tentem ler um pouco. Se tiver alguma dúvida, como o Wagner teve a dúvida ali, tá? E o Christian também acho que tinha alguma dúvida, depois ele falou que entendeu o que era as camadas ali do modelo OSI. Manda e-mail ou WhatsApp, ou só escrevam no caderno aí na semana que vem, professor, li lá o capítulo 6, tal coisa, slide tal, não entendi o que é. A gente pode voltar aqui e tirar a dúvida, tá? Sem problema. Eu acho que é mais tranquilo vocês primeiro terem um contato com o material e ler e ter as dúvidas, tá? De repente, do que eu tentar aqui dar uma aula online, depois vocês vão ler o material, e de repente vai ficar alguma dúvida, a gente vai ter que retornar depois, né? Então, acho que assim fica um pouco melhor, tá? E como eu falei, é bom a gente ter instigar vocês, né, a tentar ler e tentar, como é que eu vou dizer, enfrentar um pouco, às vezes, esse desafio de estudar. Eu sei que para vocês agora, estudar, às vezes, como eu falei, em casa a gente tem dificuldade, tá? Já teve 2, 3 colegas de vocês que já entraram em contato comigo, já disseram que vão desistir, que só vão voltar quando tiver presencial, porque eles disseram que não iam conseguir fazer remotamente, nem impressa, mas como eu falei, é de cada um, tá? Se o aluno acha que realmente não tem condições, não vai aprender muita coisa, e quer esperar, de repente, para o outro semestre, quando for voltar, se Deus quiser, tudo presencial, tá? Não tem problema, é uma opção. Mas eu acho que o aluno, aquele que é dedicado, que tem condição de estudar, com esse material da Cisco aqui, apesar de ser bastante coisa, tá? É um material muito completo, tá? Como eu falei para vocês, esse curso aqui, ele é dado em qualquer lugar do mundo. Só muda a língua, né? Japonês, inglês, alemão, enfim. Mas o material é o mesmo, tá? Que é uma academia e é um material global, né? A Cisco, ela atualiza isso e atualiza no mundo todo, tá? Então, vocês têm nas mãos aí um material muito, muito importante, tá? E muito rico em relação às redes de computadores, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Só sobre a questão dos reabrir os testes. Eu já tinha gasto minhas 3 tentativas em uma. Tu reabriu as 3 ou eu não posso fazer? Pessoal, eu reabri tudo de novo, tá? Quem quiser fazer vai ter mais 3 chances lá. Eu dei uma nova chance do 1 a 11 para todo mundo. Quem fez ou não fez. Mas já fiz, tem nota boa. Não quer perder tempo refazendo? Vai, continua o capítulo 6 para frente. De repente fui mal em algum lá, quero melhorar a nota. Pode fazer, tá aberto, tá? Eu já fiz isso já para não ter que, professor, primeiro mês fiquei meio perdido, não sabia. Tá aberto, tá? Podem fazer, quiser fazer tudo de novo do zero, pode fazer, não tem problema. Tá aberto todo mundo. Se não tiver aberto para alguém, de repente algum problema na hora de ativar, é só me pedir que eu vou lá e abro de novo sem problema nenhum, tá, pessoal? Não... Como eu falei, quando vocês vão fazer, não me importa. Realmente não me importa.
Só me importa o semestre. Só uma dúvida ali, para deixar para todo mundo claro. A questão é tem os testes e o exame. O que vai contar nota é só os exames. Não, é o exame e o... Não, vai contar nota, os testes e o exame final. Ah, vai ser as duas notas, então, para ir para a disciplina. Sim, pessoal, inicialmente ia ser 3 notas, né? Exame, capítulo, exame final e a prova teórica lá em sala de aula. Essa prova já não vai ter mais, porque a gente não vai conseguir, acho, se ver, né, até lá. Então, vai ser só 2 notas. 60% das notas é os exames, então faz os 11 exames, soma tudo, divide por 11, tá? Isso vale 60%. E o exame final vai ser 40%. Aí o exame final não sei se vai ser presencial ou se vai ser online, depende de como é que vai estar até lá, né? Se a gente vai estar vivo também, a gente não sabe. Não, é que ali quando tu vai fazer a prova do módulo ali, ela tem o teste do capítulo e o exame do capítulo. Mas é só o exame. Pessoal, faça o exame. Eu vou abrir aqui, tá, rapidão, tá? Pra, alguém tem dúvida, eu vou abrir aqui e vou mostrar. Peraí, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Aí vai ficar mais fácil. Eu vou abrir, depois eu vou abrir, depois eu vou compartilhar a tela. Só espera eu abrir aqui, peraí. Pessoal, tem alguém aqui que... Tá, não é para ter medo de falar. Tem alguém aqui que não conseguiu acessar o curso da Cisco, que nunca fez o acesso, não tem nem usuário, não sabe nem do que eu estou falando? Por favor, se tem alguém, fale aí. Todo mundo, pelo menos, o acesso tem, né? Tá. Tenho medo de falar que não tem acesso e eu correr com o cara da sala. Pessoal, pode falar se alguém teve algum problema aí. Tem gente que entrou depois e, de repente, não conseguiu entrar, tá? Isso aí faz parte. Ô, Guilherme. Oi? Quem tá falando? A Mariane. O capítulo 4, eu fiz acho que a avaliação, o exame em inglês. Conta como uma tentativa? Conta. Ah, tá. Mas é bom que já testou o inglês do Juninho. Não, mas eu tirei 4 porque eu não entendia nada do que estava escrito. Mas tá bom, se tirou 4 de 10, tá bom. Se não ter ensinado, ia ter tirado 0. Não, mas tem mais 2 chances ainda, né? Pode fazer. Ah, tá. Pessoal, fazer inglês já faz um trabalho interdisciplinar aí. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aqui do Francisco? Sim? Sim. Sim, tá. Pessoal, então aqui, ó. Começa aqui, ó. Capítulo 1, Explore a Rede. Vocês têm que fazer esse cara aqui, ó. Exame do capítulo 1, exame do capítulo 2, exame do capítulo 3. O teste, eu nem quero nem saber se fizeram ou não fizeram. Exame do capítulo 4, exame do capítulo 5, do 6, tá? É o último item que tem em cada capítulo, ó. Só exame. Os 11. Faz os 11, é 60% da nota. O outro 40% é aqui, ó, a última coisa, exame final, tá? Só como eu falei, esse exame vai ser ou em casa ou presencial se a gente tiver voltado, tá? Não tem como eu saber hoje. Tá? A gente não sabe nem quando é que vai terminar o semestre. Provavelmente, semana que vem, a gente vai ter uma previsão para o pessoal do novo calendário, se vai ter férias em julho, se não vai ter, se vai tocar para frente, enfim. A gente, por enquanto, não sabe nada, tá? Beleza. Beleza? Então é isso, pessoal. Fazer os 11 exames e o exame final. Mas, claro, o exame final eu vou abrir só lá no final, tá? É a última semana da disciplina. Ó, pessoal, eu vou abrir hoje, se for online, de hoje até de segunda a sexta, por exemplo. Tenho 5 dias para fazer, fez, não fez, não fez. E, se for presencial, daí é um dia de noite lá na aula, sentadinho, lá no laboratório. Tá? Aí também é uma chance só, né? Então, para vocês, é bom que vocês façam de casa, né? De repente, é bom que o corona continue mais um tempinho aí. Não, tô brincando. É bom voltar ao normal para nós voltar à vida normal. Hein? Beleza. Momento. Ô, professor. Oi. Eu tô olhando aqui meus testes e eu acho que não estão reabertos. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu parar a apresentação. Eu entrei no meu capítulo 1 e daí tá dizendo assim, pedindo para reativar. Tá dizendo que o instrutor não ativou. Esse negócio da CIS, às vezes os caras ativam aqui, eles falam que tá ativado, não tá, mas peraí. E o meu capítulo 3 não tá pedindo para ativar, mas ele não tem botão para começar o teste, então... Tá, já, o navegador tu tá. Às vezes tem que sair, limpar o cache, coisa que esse modo da Cisco, às vezes ele tem uns bugs, tá? Tu tá no 3, falou? No 1, ele tá dizendo que o instrutor tem que ativar.
e no 3 tá como se eu já tivesse gastado as 3 chances, daí não aparece para fazer o teste de novo. Abriu todo mundo, só se faz dado. Deixa eu ver os capítulos posteriores. Arthur, mas tá aqui, número máximo, tentativas incompletas, tá zerado, era para te conseguir fazer. Eu acabei entrando... Não deu nenhum aí? O 1 ele tá dizendo para o instrutor ativar. No 3 ele tá gasto. Deixa eu olhar no 4 que eu já fiz também. No 5... É que tem que esperar um pouquinho para carregar, né? Dá uma demorada. Pessoal, mais alguém pode entrar aí só para testar aí, para ver se realmente abriu? Porque aqui para mim tá aberto, mas enfim. O meu ali tá disponível de novo, né? Não diz quantas vezes, mas ele tá disponível. O 1 e o 2 tá. O Arthur, pega o teu navegador, limpa todo o cache dele, histórico, tudo, ou troca para te ver. Porque às vezes fica guardado, Arthur, fica guardado um cookie ali, uma cache no navegador, e aí ele acha que já fez ou não fez, entendeu? E não é. Ô, Wagner, o teu tá todos abertos? O 2, o 3, o 4? Sim. O meu tá concluído, mas ele não dá uma nova chance, no caso. O meu primeiro. Não, é porque para ti, Guilherme, como já tinha aberto específico, eu acho que não tá para ti de novo. Não, mas tá tranquilo. Para mim já tá só para tirar dúvida. Ó, o Gerson Lobo dele tá aberto também. Pessoal, assim, às vezes quando dá esses erros de login, diz que já não tem que se logar e vocês estão logados, enfim, tentem limpar o cache do navegador, ou abra um navegador diferente, tá? Ou na aba anônima lá, no Firefox, acho que é Ctrl+P, se não estou enganado. Que daí, às vezes, ele funciona, que ele guarda algumas informações do navegador, tá? Na cache, e acaba dando vários problemas, tá? Volta e meia alguém reclama disso aí. O estranho aqui agora, o 1 tá dizendo para o instrutor reativar. Agora tá aparecendo para mim fazer novamente, mas o 3 ainda tá aparecendo que eu não posso fazer. Já deu gasto as 3 tentativas. Deixa eu ver aqui, peraí. Um deu certo, Arthur? O 1 deu certo, que tava pedindo para o instrutor ativar. Agora o 3 está dizendo que eu não tenho tentativa. Porque, na verdade, eu abri separado só para o Guilherme e para a Mariane. Depois, para vocês todos, eu abri todos juntos. Foi aberto uma vez só. Arthur Sequinel. Tá, depois eu vou dar uma olhada aqui. Qualquer coisa tem meu WhatsApp, né, Arthur? Daí tu... Pessoal, é só o 3. Eu só quero refazer o 3 e o 4. Esses são os que eu preciso. Não, mas o 4 não tá aberto aqui também. Eu tô olhando o 4 agora. Deixa eu ver. O 4 tá reaberto. Tá? Mas provavelmente, Arthur, tu trocou o navegador, não? Não, ainda não. Tá, depois tenta trocar o navegador, abre em outro, daí me avisa, porque eu abri todos juntos, tá? Os 11. Então, provavelmente alguma coisa ficou pendurada. Tá, pessoal? Mas se alguém tiver alguma dúvida, depois manda um WhatsApp, manda um e-mail que eu tento reabrir aqui, tá? Mas a princípio é para estar aberto aí para todos vocês, ok? Mais alguma dúvida aí? Para mim, não. Tranquilo? Vamos ver aqui o chat aqui. Tá, beleza. Pessoal, então é isso, tá? Então, qualquer coisa, tô aí, tô online, tô no e-mail. Tô quase 24 horas online. Qualquer coisa, é só falar, tá? E sexta-feira a gente tem a volta de matemática, né? Todo mundo tá ansioso para voltar para matemática? Hein? A de matemática, vai voltar aqui a parte de conteúdo, porque eu só estudei até a prova. Vai ser o que está lá, eu vou começar a partir de funções, que seria a próxima etapa. Terminou em relações de funções, né? Não, é porque tem uma prova, a gente acabou na prova, foi o que eu estudei, e depois disso acho que teve mais 2 conteúdos depois da prova. Esses 2 aí tem que dar uma revisada aí, porque não vai dar tempo de voltar tudo, né? Alguma coisa eu posso voltar, mas voltar as 2 completas é meio complicado. Porque eu tava seguindo a estrutura, né? Eu não queria ir estudando conteúdo que daí o cara esquece. Eu tava esperando para quando chegar essa avaliação, deve estudar tudo. Pessoal, aqueles que conseguirem, tá? Rever principalmente ali o capítulo relações e funções, tá? Ou quem já viu rever, um pouquinho antes da aula ali de sexta, é interessante, porque tem tudo a ver, tá? Então, até posso retomar alguma coisa, mas
se vocês conseguirem rever ali, seria interessante para a gente não começar aí tão atrasado. Não, mas é tranquilo, tá? Vai ser tranquilo. Matemática é legal, é tranquilo. Tá certo, eu vou olhar. Obrigado. Tá bom, pessoal? Então, mais alguma dúvida aí? É isso? Então, boa noite a todos. Qualquer coisa, tá? E-mail, WhatsApp. Não só em relação à disciplina, tá? Em qualquer outra disciplina. Se tiver alguma dúvida aí em relação aos outros, podem entrar em contato, tá bom? Boa noite a todos. Aí, Norton, já vou te adicionar no grupo ali, tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite.